Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou contar um negocinho hoje pra vocês que me apareceu lá no Telegram. Uma pergunta que, na verdade, pra mim, eu fiquei super surpresa porque veio de um homem. E não é a primeira vez, gente. Isso era uma pergunta recorrente das mulheres, que é quando a pessoa percebe, né? Ou a pessoa diz que é só sexo, nunca, gente, nunca crie expectativas além do sexo. Foi isso que eu respondi para a pessoa. Ela perguntou para mim, na verdade, como reverter uma situação que era sexual, né, para uma relação, por exemplo, mais emocional. E a resposta que eu dei, que na verdade já é o vídeo, a resposta tá tudo junto, mas vocês precisam entender a dinâmica. Quando um relacionamento começa muito mais numa conotação sexual, ele tem chance de mudar para algo mais emocional? Aí vai depender de várias questões. Mas o que é mais interessante aqui, que eu realmente achei que valeria um vídeo, é justamente essa, né? Quando a gente percebe que é só sexo, ou que a outra pessoa deixa bem claro que é só sexo, nunca, é uma coisa tão óbvia e tão assim, é concreto, né? Nunca crie expectativas além do sexo. A pessoa já te deixou claro que era só sexo, entendeu? Já poderia acabar o vídeo aqui. Mas o que acontece? Que eu sinto que a pessoa que me trouxe essa questão, na verdade, tentou colocar. Ela tentou colocar o seguinte, assim, será que há possibilidade de mudar esse quadro que era completamente sexual para algo mais emocional? Óbvio, né? Dependendo de qual é o tipo de conexão que você tem com essa pessoa. Se você tem uma conexão, que existe ali um viés, né, vamos colocar assim, de possibilidade de plantar uma sementinha emocional, é óbvio que você tem grandes chances. Mas se a pessoa, sei lá por qual motivo, ela deixou claro para você que é um relacionamento estritamente sexual e que ela não tem nenhum potencial de transformar isso, aí é muita burrice, né, da gente achar que dá para reverter uma situação que já tá clara, mais que objetiva, que é só sexual. E aí você não tem como reverter uma coisa que o outro já deixou isso claro, que ela não vai, às vezes existem bloqueios que impedem com que a outra pessoa crie outro tipo de conexão. Aí a gente pode colocar, dá para fazer N questionamentos em cima disso, N possibilidades, né? Às vezes a pessoa tem um relacionamento com outra pessoa, e que ela tá tendo só uma relação sexual ali, é só uma coisa realmente focada exatamente para aquilo. Depende se a pessoa às vezes está num projeto de vida onde ela não acha, o sexo é uma coisa secundária, que realmente sexo é secundário em todos os momentos da vida. A gente tem que usar o sexo como algo que na verdade faça com que a gente, de alguma maneira, tenha algum tipo de satisfação e que não seja isso o grande plus da vida. Que o plus da vida são seus projetos de vida e que inclui o sexo como parte desse projeto. O problema é que, às vezes, muitas pessoas, quando elas têm, vamos colocar assim, quando você faz a análise anatômico-corporal de algumas pessoas, você já sabe que aquela pessoa tem, por exemplo, uma tendência a levar algo que é muito mais sexual para o campo muito mais emocional. E esse que é o grande problema, né? Quando você não se conhece e quando você não conhece o outro e não sabe quais são, vamos colocar assim, tantas armadilhas emocionais que o outro pode ter em relação a isso, quanto a conduta, né, que esse sujeito pode ter frente, né, vamos colocar assim, essa experiência. Porque a experiência sexual é uma experiência muito intensa, né, dependendo de... Se você tiver muita oralidade, por exemplo, e você tiver uma rigidez que tende a ter essas questões sexual, mas você tem muito mais oralidade do que rigidez, mas que você é um sujeito mais composto de oralidade e rigidez, você vai utilizar o sexo
como algo muito importante. Porque os rígidos, eles realmente têm a sexualidade, têm a sex appeal, quando é muito maior e tá ali, sei lá, dependendo dos outros traços que você tiver, né, ou que o sujeito tiver, pode ocorrer trocas, pode ocorrer ajustes. Mas quando você, por exemplo, tem muita oralidade, que você é uma pessoa muito, vamos colocar assim, uma pessoa muito emocional, muito emotiva, a tendência que você tem de usar vamos colocar seus afetos, né, e seus próprios sentimentos, vão acabar se misturando, por exemplo, com conteúdos que é muito da rigidez. E essa rigidez, né, que dependendo de se teve muita química sexual com essa pessoa, onde você experimentou uma relação muito interessante, onde você experimentou, vamos colocar assim, realmente um boom mesmo, orgástico, né? A tendência, né, de você se voltar para essa energia que te invade, para essa química e de repente construir um processo, vamos colocar assim, que primeiro começa com seus próprios pensamentos e seu envolvimento, né? Vamos colocar assim, as suas emoções, elas começam a invadir, por exemplo, se você não tem um processo de racionalidade aqui, as suas emoções começam a invadir a cena do seu pensamento e, por exemplo, se você tiver muita rigidez, essa sex appeal, vamos colocar essa libido, ela dá um gás muito grande no emocional. E esse gás muito grande no emocional faz com que você confunda as bolas, entendeu? Confundam as coisas e às vezes esqueça até da primeira proposta que a pessoa colocou para você. Ó, é só sexual. Isso acontece muito, gente, em relações triangulares, onde você vem, tipo, vem um homem ou mesmo uma mulher que tá passando por um processo de triângulo e traz uma conotação muito forte emocional, sendo que a proposta inicial foi uma coisa completamente sexual. E aí, as expectativas que foram criadas em cima disso construiu todo um castelo de cartas, né, gente? E o que acontece com o castelo de cartas? Um ventinho leva tudo para baixo. Então, essa pessoa aqui que depositou toda a sua libido, seu emocional e criou uma história, ela acaba sentindo que o outro, na verdade, passou por um processo, né, vamos colocar assim, de manipulação. Óbvio, às vezes você pode estar se relacionando com uma pessoa que ela realmente tem bastante, vamos colocar assim, que ela tem bastante psicopatia, e ela tem bastante, vamos colocar assim, masoquismo, e ela tem bastante rigidez também. E justamente por isso, né, ela tem pernas para fazer as coisas, tem uma sexualidade muito intensa, e ela, por exemplo, tem, vamos colocar aqui, muito organizado as coisas da vida dela, e ela já acordou com você logo de início, falando, olha, a gente aqui tá gostoso, mas a relação é estritamente sexual, por N motivos. Às vezes eu coloquei aqui triângulos, que eu coloquei aqui, às vezes a pessoa tem um outro relacionamento, mas às vezes ela tem uma questão triangular, não com relacionamento, vamos colocar assim, com uma pessoa. Às vezes ela tem uma relação com o trabalho, às vezes ela tem uma relação ali com os propósitos de vida, às vezes a pessoa tá mudando, às vezes a pessoa tem, sei lá, uma profissão que não permite, ou às vezes ela realmente só tá na vibe de não querer nada sério com ninguém, porque já passou por relacionamentos desgastados, já passou por problemas realmente em outros relacionamentos e hoje ela tá muito mais freelance em relação a isso, né? E tá muito mais apto a relações mais sexuais. E não quer, por exemplo, ter uma relação que seja um compromisso emocional de troca. Só que, dependendo, por isso que é importante vocês passarem por uma análise, fazer análise anatômico-corporal. Por quê? Porque dependendo de como você já se conhece, você também vai passar a saber e reconhecer no outro se aquela pessoa te complementa ou se aquela pessoa vai entender os acordos, né, que você pode propor ou que o outro pode propor e que ambas as partes não saem sentindo, por exemplo, machucadas de uma história, entendeu? O grande problema mesmo, acho que de
todos os relacionamentos é que as pessoas se relacionam com o desconhecido do outro, porque não é conhecido nem de si aquilo que pertence a você e que pode afetar o outro, e aquilo que pertence ao outro que pode afetar você, ou dentro dessa dinâmica patológica, às vezes, ambos não se conhecem e ambos estão bagunçados. Mas uma coisa que mais me chama a atenção é que a pessoa coloca assim, eu percebi, e a pessoa ainda falou que era uma relação estritamente sexual. Então aqui, por quê, né? Assim, qual é o mecanismo que te leva, pra mim eu já sei, né, como psicanalista, te leva a fazer esse processo. E eu tô dando aqui uma dica pra vocês, quando alguém te deixou claro, ou que você percebeu claramente que a relação é estritamente sexual, não adianta fantasiar e nem criar expectativas além do sexo, porque todas as expectativas que você criar vão voltar contra você. Porque foi você que criou a expectativa, você que criou uma história, você que ficou inspirada ali no pensamento, na lembrança do sexo, de como foi gostoso, de telalala, e foi criando aquele pensamento, e que na verdade construiu ali uma paixão. Isso tem muito mais a ver com você, tem muito mais a ver com o seu processo, de como você lida com o seu emocional, de como você se... mas, tipo, tem pessoas, gente, que acaba levando essa coisa muito no deixa minha vida me levar, como eu já coloquei nos outros vídeos. A grande questão dos processos de apaixonamento é que você não tem um acordo consigo mesmo, você não tem algo às vezes você não tem nem algo, nenhuma pessoa definida dentro do seu próprio campo ali, vamos colocar, de fantasia, de busca relacional, você nem sabe que tipo de pessoa você quer, e de repente chega alguém que te deslumbra, né? E esse, vamos colocar assim, esse namoramento faz com que você crie expectativas que, na verdade, assim, as expectativas que a gente tem para com o outro tem muito mais a ver com aquilo, né, que a gente acha que completa a gente, ou que a gente acha que a gente não tem. E aí aquela pessoa entra nesse furo, né, vamos colocar assim, nesse forame existencial, dependendo se você, por exemplo, for um traço mais do oral da falta, você sempre tá achando que tem um vazio. E, de repente, esse vazio, né, que tá ali faltando naquele determinado lugar, entra com essa pessoa que acaba invadindo ali a cena, porque, gente, uma das maiores emoções, né, vamos colocar assim, dentro do campo dos afetos, é o sexo, né? O sexo, ele é o que mais promove rapidamente, né, um boom de hormônios e neurosensações e envolvimento emocional, né? Porque é emocional, né? É uma das emoções mais, vamos colocar assim, uma das emoções mais intensas, né, que existem. Então, dependendo, olha só que perigo ao mesmo tempo, né? Por isso que é importante a gente ter bem claro acordos relacionais. E quando a gente tem esses acordos relacionais, não levando para a questão mais da psicopatia, né, de falar de trocas, mas quando realmente a gente tem ali, que a gente é fiel aos nossos propósitos, aquilo que é importante pra gente, que a gente não vive, não deixa a vida me levar, não deixa essa emoção me levar, quando a gente sabe que o que realmente é importante pra gente, o que vai somar, que não vai subtrair questões, tudo bem, a gente acaba aprendendo nessas subtrações, nesses erros, às vezes uma escorregada ou outra, e cada escorregada, que ela seja, na verdade, um ponto de partida para se melhorar, para poder você se entender dentro desse processo. E dependendo de quais traços você tem, que você tem ciência que você tem, que você, na observação, mesmo que seja superficial do outro, você saque isso no outro, você pode aqui, gente, na verdade, realmente os traços é um mecanismo até de profilaxias de coração partido. Porque você sabe até onde tu pode ir, você sabe que às vezes você pode ser invadido por uma emoção, porque você tem muita oralidade, você pode dar uma bagunçada na razão, você pode ficar entorpecido por uma paixão, e esse entorpecimento da razão pode te levar
a atos impulsivos, pode te levar a cometer, vamos colocar assim, enganos e colocar uma expectativa onde era para só colocar ali uma energia sexual. E óbvio, né, que a relação sexual, quando ela é muito intensa, muito explosiva e que vocês ali têm uma entrega muito grande de ambas as partes, pode realmente invadir campo de fantasia, pode realmente invadir uma cena, né, do emocional muito grande. E isso pode levar ambas as partes, ou uma das partes que acordou, a ter ali vamos colocar assim, até ali um tipo de decepção. Agora, se o outro deixou isso muito claro, e é você aqui que não soube lidar, por exemplo, com algum tipo de situação emocional e se envolveu, o sexo foi tão bom que se envolveu de uma maneira ardente e que você não conseguiu sair disso, vale fazer uma terapia, vale buscar uma ajuda, vale entender onde você... Tudo bem, nós somos humanos, né, gente? Às vezes o sexo, ele traz muito essa coisa, é muito energético, por isso que sexo é uma coisa muito espiritual pra mim, é uma coisa muito importante, que a gente só tem que fazer realmente, assim, a gente não tem que fazer só com quem ama. Mas às vezes você acaba fazendo no caminho e se envolvendo dentro desse processo, porque às vezes tem uma pegada muito forte. Mas às vezes, para você foi uma pegada muito forte, pro outro não, pro outro foi simplesmente sexo puro e de uma maneira assim, quando as pessoas pensam aqui do lado de fora, assim, foi uma coisa... Foi maravilhoso, vamos colocar assim, é um sexo maravilhoso para outra parte, mas às vezes a outra parte entende só como sexo, porque na cabeça dela, principalmente se a pessoa tem ali as questões de troca, tem uma certa racionalidade, tem tudo uma coisa muito mais organizada, ela vai entender simplesmente como isso e nada mais. Às vezes acontece dessa pessoa aqui, ó, que já aconteceu um caso bem parecido, de uma pessoa ter acordado isso, que era simplesmente sexo, e veio de uma parte, isso foi já uma menina que me trouxe. Nesse caso aqui foi um homem. O homem, assim, tá completamente apaixonado, envolvido, mas a outra parte deixou claro, olha, eu tô fazendo aqui a minha faculdade, tô aqui trabalhando, tenho que ralar, e eu quero só isso. A pessoa deixou isso bem claro, só que a pessoa ficou tão envolvida emocionalmente que essas outras coisas que foram sendo colocadas, e foi de início, tudo se dá no início. Quando você vai ali no processo relacional, começar a conhecer alguém, tudo você tem que deixar bem claro no início, nas primeiros encontros, para depois a coisa não ficar parecendo que você é uma pessoa que queria uma coisa e depois mudou no meio do caminho. Lógico que você pode mudar, porque às vezes você começa a conhecer a pessoa, você fala assim, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Você tem todo o direito de mudar. Mas que é importante você já deixar isso bem claro. Se você é uma pessoa que quer namorar, quer ter um relacionamento sério, quer passar por algum processo relacional pra ir pra frente, tem que deixar isso claro. Você não pode ficar com aquela coisa de joguinho. Ah, não, aquele coquetismo. Coquetismo, gente, só serve pra quem realmente quer seduzir. É aquele Dom Juan, tanto homem quanto mulher, mas quer passar só por esse processo. Um coquetismo, nesse caso, né, que é aquele tipo morde-sopra, viver esses jogos emocionais, é até legal, se a pessoa sabe fazer isso em doses terapêuticas, mas se a pessoa usa isso como um mecanismo de se autoafirmar, e ela tá fazendo isso simplesmente porque é só um jogo que elas acham que, sei lá, são realmente os jogadores, né, os gamers aí relacionais, aí é uma outra parada. Você pode ter caído nisso, assim, tipo, numa pessoa que joga, mas você também pode ter caído numa pessoa que simplesmente tem objetivos de vida onde não inclui um relacionamento sério, onde não inclui, neste momento, talvez, da pessoa, tá se relacionando além do sexo. Mas a coisa mais interessante dessa história é que essa pessoa deixou claro, assim, no primeiro encontro, olha, é só relação sexual. Nada mais. Passou disso,
é problema seu. A pessoa deixou isso claro. O problema é que o envolvimento sexual fez com que a outra pessoa, né, que escutou o acordo, desenvolvesse, por exemplo, uma relação consigo mesmo, não com o discurso do outro, porque aqui tem uma coisa muito mais sintomática, né, gente? Tem uma coisa muito mais voltada para aquilo que a pessoa é e ela não sabe sobre si. E o outro acordou uma coisa e essa outra pessoa estava vivenciando tão egoisticamente, né? A gente faz até lembrar de uma passagem de Lacan que diz assim, né? Que não existe relação sexual. Na verdade, o ser, não existe essa relação como todo mundo pensa, assim. Na verdade, a relação sexual é uma coisa egoísta, né? Vamos colocar assim, é uma coisa da pessoa. Porque, assim, eu não gozo no gozo do outro, mesmo que o gozo do outro influencie no meu próprio gozo. Mas esse gozo é meu. Aquele gozo é do outro. Então, se parar para pensar na questão matemática, não existe relação sexual. Cada um tá gozando no seu próprio gozo, mesmo que o gozo do outro interfira no seu, entendeu? Cada um tá na sua piração, mesmo que vocês estão ali num corpo colado no sexo, tá rolando aquela coisa gostosa, mesmo tá rolando aquela coisa gostosa, mas que o outro tá te ajudando a gozar. Mas esse outro que tá te ajudando a gozar, ele tá te ajudando a você achar o seu próprio orgasmo. E você tá ajudando ele a achar o próprio orgasmo dele. Só que os mecanismos psicológicos e mentais faz com que cada pessoa internamente vivencie uma história que foi criada dentro de uma expectativa interna em relação até esse próprio gozo. E se esse gozo foi uma coisa muito intensa, né? Cada um soube fazer com que o outro gozasse no seu próprio gozo gostoso, faz com que o vínculo afetivo e energético seja muito grande. E isso, dependendo se a cabecinha é uma cabecinha que está muito mais voltada para o emocional, se está muito mais voltada aí para questões, às vezes, da rigidez, tem a questão dos ciúmes, tem questões de apego, de posse e coisa e tal, vamos colocar sintomas da rigidez, ciúmes, posse, coisa e tal, a falta de uma certa racionalidade, que é mais do traço emocional, acaba se juntando e criando dentro dessa pessoa sintomas. Ela acaba vivenciando uma coisa gostosa, justamente porque teve essa troca, mas ao mesmo tempo, essa coisa gostosa vai passar por um processo de dor dos traços que vão estar ali fazendo também sintoma dentro daquilo que realmente é sintomático do traço. Então, se eu tenho muita rigidez, eu vou ter muitos ciúmes, eu vou ter muito apego, e se eu não tenho o meu ético muito bem elaborado na terapia e coisa e tal, eu vou acabar deixando esse meu ético cagado, às vezes fazer frente a algumas situações de posse, de ciúmes e coisa e tal, porque meu emocional vai estar muito mais vivenciando uma coisa muito mais emocional, meio sem razão, entorpecido por esse sentimento, entorpecido por essa neuroquímica hormonal, né, que invadiu esse sistema fisiológico e fez com que esse sujeito vivenciasse essas questões muito mais no sintoma. Ao invés, por exemplo, se você tem ali uma certa racionalidade, ou se você tá fazendo terapia, o terapeuta vai ser o seu alter ego, entendeu? Te falando, olha, filhinho, ó, cuidado aí, ó, você tá escorregando na maionese ali, você tá viajando na maionese, escorregando na jaca, presta atenção, você tá criando expectativa onde era para você estar simplesmente vivenciando uma questão do prazer. Nós somos seres emocionais, né? Se tiver muita oralidade, a tendência é você se apaixonar, se aficionar por uma pessoa que às vezes ela tá só vivenciando a questão sexual. Entendeu? Puramente sexual, até acha você legal, até te leva pra, sei lá, pra jantar, te leva num motel, te faz algum carinho, te dá algum mimo, faz alguma coisa por você, mas ela já deixou claro, por exemplo, que às vezes é uma coisa completamente voltada simplesmente para aquele objetivo e nada mais. E só que dependendo da oralidade, dependendo da estrutura, vamos colocar assim, dos traços dessa pessoa, de quem você é,
você pode criar, assim, sabe? Tipo, o sexo foi tão bom, a pessoa fez tudo aquilo que você imaginava, fantasias até que você nem imaginava. E de repente você ficou tão apegado a isso, porque o que mais vicia uma pessoa? Tirando, não vou colocar assim, não. Tirando não, acho que se bobeasse o sexo, drogas, essas coisas, estão muito no mesmo, vamos colocar assim, não, tá no mesma parte do circuito cerebral. Então, assim, coisas que dão muito prazer pra gente, tende a fazer com que a gente queira repetir. E a gente vai repetindo porque gera muito prazer. E todo esse prazer gera muita vontade de querer de novo. E essa vontade de querer de novo, ela fica fazendo muito aquela vozinha dentro do cérebro, sabe, naquele diálogo que a gente tem interno. Esse diálogo interno que a pessoa que a gente mais conversa, né? Pode até ser solilóquio no sentido, dependendo se tu tem alguma questão, mas o nosso diálogo interno, que é a pessoa que a gente mais conversa, somos nós mesmos com nós mesmos, vai conversando sobre essas questões, vai fazendo você lembrar, vai fazendo você pirar naquilo, e a ponto de você achar que aquilo é tão fundamental e é tão, vamos colocar assim, é tão complementar, né? Eu não gosto de falar muito completude, porque completude são questões muito polêmicas na psicanálise, mas a pessoa se sente tão completa. Por quê? Porque às vezes é justamente isso, ela não tem um projeto de vida, não tem outras coisas, e às vezes essa pessoa entrou bem nesse forame existencial e faz com que essa pessoa preencha algo que ela estava talvez buscando, que ela não sabia nem o que era. E justamente quando ela não sabe o que era, que é onde entra o processo da terapia, onde entra realmente o nosso papel, onde a gente faz ali frente, como se a gente realmente estivesse dando para a pessoa a oportunidade dela poder se conhecer, dela poder se mergulhar em si e entender por que alguns processos acontecem na vida dela, tanto processos de repetição, quanto processos que ela tá sempre repetindo na mesma tecla, sempre, eu vou lá, me entrego, e de repente aquela pessoa só queria aquilo, ou tinha só um interesse. Gente, não existe relação sem interesse. Todas as relações, você pode falar assim, as pessoas são interesseiras, todo mundo é interesseiro. Você tá interessado em alguma coisa daquela pessoa, mesmo que for no sexo, mesmo que for assim, eu quero que aquela pessoa seja o amor da minha vida. Então você tá interessado em ter um amor, você tá interessado no que aquele sentimento promove em você. Olha só, todas as relações são relações de interesse. Não importa se esse interesse, para algumas pessoas, pode estar conotado na questão, às vezes até financeira, não. Só quero ter uma pessoa que está muito bem resolvida, que seja um pós-doutorado. Sei lá, depende da fantasia da pessoa, depende do que a pessoa quer. Ela tem ali um tipo de, vamos contar, um monólogo interno criado ali com um propósito, que só alguém entra dentro do propósito da vida dela, se estiver dentro de uma certa configuração, não importa, todas as relações são relações de interesse, mesmo que você entre numa relação, e essa relação iniciou com uma coisa descompromissada, né, iniciou com uma coisa assim, flow mesmo, né, até porque você não sabe nada sobre você, se você não sabe nada sobre você, começa sempre assim, gente, se você não sabe nada sobre você, provavelmente você não sabe nada sobre o outro. Mesmo que você julgue, às vezes você é um filósofo, que você julgue assim, não, eu conheço, sou uma pessoa intelectual, eu sou um juiz, sou um médico, você acha que você sabe sobre o outro. Mas se você não sabe nada sobre você não teve esse mergulho interno e nem procurou, né, uma mentoria, nem procurou um terapeuta, nem procurou se autoconhecer em processos aí, vamos colocar assim, de realmente saber quem tu és, quais são as... Vamos colocar assim, se você não sabe exatamente aquilo que é importante para você, no sentido realmente que é essencial, e que de repente isso que é importante para você tem muito a ver com a sua personalidade, e que você, para se relacionar com outras pessoas, para que isso seja respeitado, é interessante que você saiba realmente aquilo que você é e o que o outro é e o que o outro vai representar dentro dessa construção de união afetiva. Porque assim, senão você vai estar só se unindo, vamos colocar assim, com o buraco negro do outro, entendeu? Você, na verdade, você entra e vai ser capturado. E nesse processo de captura, às vezes tu é tão capturado em vários sentidos
que às vezes você se sente, às vezes, num processo tóxico, se sente, às vezes, abusado. E, na verdade, assim, a grande questão tá em que você não se permitiu se conhecer, a ponto de você saber quais são os seus vieses, vamos colocar assim, existenciais, que realmente traz essa essência de você mesmo, tanto para você, principalmente, porque não existe relação sexual, vamos pensar assim, numa questão mais lacaniana, não existe relação sexual, existe uma troca sexual. A relação sexual, quando a gente pensa em relação, a gente pensa numa coisa, relação é uma coisa que está relacionada um ao outro, mas existe uma troca, e dentro dessa troca sexual, cada um vai gozar no seu próprio gozo, mesmo que o gozo do outro interfira no seu. Mas o gozo é seu, entendeu? No que você goza e o que desse gozo, tanto de dor e de alegria, faz com que você se motive a querer um tipo determinado de pessoa. Isso é uma coisa importante de você saber. Qual é o tipo de determinado de pessoa que faz com que seu gozo interno de si seja muito mais gostoso, seja muito mais prazeroso, mesmo que envolva algum processo de dor. Mas o que é do outro que me invade, que faz com que dê esse sentido? E quando a gente não sabe isso, a gente fica vivenciando uma coisa muito solta. E essa coisa muito solta acaba conduzindo ao patológico, acaba conduzindo essas pessoas trazerem essas perguntas assim, quando eu percebi que a coisa era muito mais sexual, não, mas no fundo a pessoa deixou bem claro que era só simplesmente sexual. Então, se a pessoa deixou bem claro, nunca crie expectativas, além daquilo que ela te deixou claro. É uma coisa assim, o Freud fala assim que o óbvio é muito mais difícil, entendeu? Por quê? É muito mais difícil. Porque ele já sacou que as pessoas, elas não vivenciam a racionalidade. As pessoas, normalmente, elas vivenciam o lado mais afetivo emocional. Porque o óbvio é o racional, entendeu? O concreto. A pessoa falou, olha, sou sensual. E a outra pessoa escutou, mas não ouviu. Entendeu? Então, quando a pessoa escuta, mas não ouve, significa que ela pega o racional de uma maneira muito mais na superficialidade e não consegue, de alguma maneira, elaborar isso no campo emocional a ponto, né, de sublimar esse emocional e entender que algumas estruturas estão muito mais dentro daquilo que realmente é da racionalidade, de acordos. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante, insisto, gente, é importante. Eu vou criar um curso aqui que é dos traços emocionais e relacionais, que talvez vai fazer sentido aí para as pessoas que têm realmente problemas nesse departamento, para poder criar um certo equilíbrio. Entenda seus traços, né? Entenda o traço do outro e, ao mesmo tempo, saiba, né, fazer essa relação equânime, né, do que aquilo que eu sou, do que o outro é, para realmente trazer tanto para si quais são as coisas que realmente te interessam e que te colocam no caminho de uma realização. E não te coloca no processo de repetição de dores de coração partido emocional, um seguido do outro. Aprenda, mesmo que você já passou por um caminho muito dolorido, aprenda com essas dores, identifique padrões de repetição, que esses padrões de repetição, na verdade, é o que dita, né, onde tu tá errando. E pra mim, assim, quando eu faço uma escuta de onde a pessoa tá errando, eu já sei, eu falei assim, não, essa pessoa aqui tá dentro dessa configuração, deste mapa mental, desses traços, e ela erra sempre nessa mesma coisa. Por quê? Porque esse emocional aqui captura a razão, que às vezes mesmo a pessoa tem um pouquinho ali de traços de razão, ainda o emocional, ele invade a cena e aquilo toma uma proporção tão grande que faz com que o sujeito pire, né? E não que, gente, se apaixonar é muito gostoso, mas quando a gente sabe aquilo que realmente é importante pra gente, quais são os nossos interesses, o que realmente complementa, o que faz você gozar gostoso, o que você pode promover como orgasmo no outro, no sentido tanto
de troca, quanto, vamos colocar assim mesmo, não só de acordo, mas quando você realmente sabe o que é importante para você e que você sabe que aquelas coisas que são importantes para você vai te manter dentro do seu desejo, vai te manter dentro de um parâmetro que você sabe que vai te fazer ali feliz e satisfeito, é muito mais fácil para você, inclusive, se posicionar e colocar para o outro o que é importante, né, para você e respeitar também aquilo que ele traz como importante para ele. Por quê? Aí você não vai entrar nessa questão, ai, tipo, tô pirada aqui, ai, fiquei tão envolvido com essa questão sexual, que nem fiz a escuta que a pessoa deixou isso claro desde o início, que ele tá fazendo faculdade, que faz as coisas, que não quer nada sério, além de sexo. Se quiser um bom sexo, aquela pessoa tem. Só que se você quiser algo além, casar com a pessoa, né, vamos colocar assim, lá na Torre Eiffel, essa pessoa não quer. Entendeu? Ela, na verdade, está vivenciando ali um momento de construção da vida dela e ela não quer partilhar outras partes da vida com você. A grande questão é você saber entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes acontece de estar tudo misturado. Às vezes até a pessoa que colocou como sexual, que também já aconteceu, trouxe questões da sexualidade, né? A pessoa, eu coloquei que era só sexo, no final me apaixonei. Então, às vezes pode acontecer o contrário, né? Você pode se posicionar que é só sexo e você ficar tão envolvido porque às vezes o sexo depende, ó, se você não sabe quais são seus traços e você se posiciona assim, aí de repente você que entrou falando que era só sexo pode de repente estar extremamente apaixonado, maluco pela pessoa. Porque você se posicionou e não se posicionou naquilo que você conhece sobre si. Você se posicionou naquilo que você quer como projeto, só que você não levou em consideração o seu emocional, não levou em consideração aquilo que você é como traço, você não levou em consideração aquilo que você é como psicológico. E aí o que aconteceu? Às vezes você que se posicionou também, gente, vocês podem trocar, né, as figuras assim de interpretação. Às vezes uma pessoa que se posicionou dizendo que é só sexo, por ela não se conhecer sobre si, quando uma pessoa conhece sobre si e se posiciona, é uma outra pegada, né? Já é outro negócio. Mas quando a pessoa, por exemplo, se posiciona e deixa claro para o outro que é só sexo e ela sabe sobre si, é uma coisa. Quando ela, por exemplo, se posicionou porque tá ali na aspiração da vida, ou se está fazendo coquetismo, que é péssimo, entendeu? Para determinada situação, acho que para situações onde vocês estão ali, sei lá, não vai e vem emocional, são aquelas pessoas que já sabem que não quer ter relacionamento, é legal, porque daí você cria conexão só sexual e fica num processo de sedução. Mas para quem quer ter relacionamento sério, casar e coisa e tal, sair dessa coisa, vamos colocar assim, meio que não é nem mais líquido, né? Uma coisa que já virou assim até vapor, né? De relacionamento, que os relacionamentos para mim já não é mais tão líquidos, os relacionamentos eles já meio que se evaporaram, né? De alguma maneira. Para quem quer sair disso e transformar isso num processo mais de condensar, né? Indo para o sólido, para você condensar alguma coisa e ir para o sólido, não condensação, né? Na verdade, condensação é as gotículas no vidro. Para você ir para uma coisa mais sólida, né? Você sai de uma coisa que tá meio vapor, condensado, exatamente o contrário. Para quem quer sair dessa coisa do condensado, do líquido, para coisa mais sólida, a grande questão tá barrado naquilo que você é. E que você sabe desse saber sobre si. Nesse processo de você saber sobre si, você vai saber quais são as coisas que são prioridades para você. E você vai buscar nas personalidades das pessoas e nos traços e tudo que você puder ter de ferramenta para poder identificar o que o outro pode te dar mesmo como troca, ou mesmo que você sabe bem quais são os seus interesses, para que você também não faça com que a outra pessoa perca tempo, e ao mesmo tempo você sabe, por exemplo, aquilo que você quer. Às vezes pode não dar certo, de você se achou a pessoa e a pessoa não achou você, entendeu? Bem-vindos ao mundo, né? Então, os relacionamentos estão aí para dar certo ou não. Mas a chance de você poder se dar bem quando você sabe sobre si, quais são os seus
tendões de Aquiles, é muito maior, né? Quando você vai buscar um relacionamento, quando você já conhece um pouco sobre o outro, você sabe de si, você sabe o que você quer, quais são os seus interesses. E quando você vai se relacionar com outro, você já vai fazer aquela, né, passar aqui pelo meu canal, fazer meu curso, você já vai fazer uma análise anatômico-corporal dessa pessoa, e aí você vai fazer um diagnóstico, né, pré-relacional. E esse diagnóstico pré-relacional vai fazer com que você aí, num processo de relação, busque a coisa certa, ao invés de você, por exemplo, tá no buraco negro dos relacionamentos, vivenciando o deixa a vida me levar. Essa é a dica aí, gente. Sexo é sexo, amor é amor. É óbvio, né, que quando você tem uma conexão emocional e tem um sexo legal, realmente é o melhores dos mundos. Fica a dica.